gente não quer se sentir amedrontado o tempo todo. Eu não quero trocar de lado da rua toda vez que eu vejo um homem a 2 metros de mim. É isso que a gente faz, a gente anda em zigue-zague a vida inteira. E o tempo que a gente perde nisso é imensurável. Enfim, essa frase aqui para começar. Violência contra a mulher, uma violação aos direitos humanos. Primeiro a gente precisa ter clareza que a mulher, ela vem sendo negada na sua condição de pessoa, de ser humano, desde sempre. Aristóteles, que é um pensador, um filósofo muito famoso, que baseia uma série de pesquisas sobre questões sociais e humanas, ele disse que a mulher é um ser inacabado. Eu tenho muita dificuldade de citar Aristóteles quando um orientador de pesquisa pede que eu falo, não, esse aí a gente não devia usar. É claro que ele tem contribuições importantíssimas, mas enfim, o fato é que a construção da masculinidade, ela é muito violenta. Os homens, eles têm uma série de privilégios em detrimento dos nossos direitos mais básicos. Então, a gente vai encontrar resistência à feminilidade, à dignidade da mulher o tempo todo. Agora a gente vai poder ver os números. Vamos lá. Primeiro, o que são os direitos humanos? O mundo só passou a se preocupar com isso depois da Segunda Grande Guerra. E não foi por conta das mulheres. Depois que se viu o que se fez na Segunda Grande Guerra, o que se fez no Holocausto judeu, que eram pessoas brancas, o mundo começou a pensar assim, poxa, a coisa está ficando perigosa. Ninguém mais está seguro. A qualquer momento, qualquer pessoa pode ser vítima de uma violência brutal, como aconteceu na Segunda Grande Guerra e no Holocausto judeu. Conclusão, a sociedade internacional, ela começou a se preocupar com a questão de proteger o ser humano. E aí nasce a Declaração Universal dos Direitos do Homem. E pela primeira vez alguém no mundo resolveu dizer que qualquer pessoa, seja homem, seja mulher, de qualquer idade, de qualquer etnia, de qualquer idioma, de qualquer religião, tem direito à vida, à liberdade, à expressão política e à liberdade de credo. Mas veja bem, não foi por nossa causa ainda. Foi uma preocupação em razão da barbárie das grandes guerras. Mas então nós, mulheres que sempre estivemos na luta, nos organizamos coletivamente, desde sempre. Isso aqui, inclusive, é uma grande organização feminista. Isso aqui tá lindo, gente. E nós conseguimos, pela primeira vez, estabelecer os direitos humanos da mulher. Veja bem, quando a gente conseguiu lá garantir os direitos humanos para toda a humanidade, ainda não ficou claro para o mundo que nós éramos sujeitos desses direitos também. Nós precisamos ainda batalhar para que ficasse claro que as mulheres também eram detentoras de direitos humanos. E aí tem a importância da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, que a nossa colega citou, que só foi assinada aqui no Brasil em 1993. Caramba. Como aqui no Brasil as coisas andam devagar. No mundo a coisa já demora. Aqui é tudo bem mais lento, a gente vai acompanhar essa cronologia. E aí, como a colega falou, o que é que se considera uma violência contra a mulher? Todo e qualquer ato violento que seja praticado contra uma mulher por ser mulher. Olha a roupa, olha como ela mexe o cabelo, olha a hora que ela sai de casa, quando o mesmo comportamento no homem não gera nenhum ato violento. Quando feito por uma mulher, gera uma grande onda de violência. E essa violência, isso também foi muito importante, porque nós saímos da questão da violência física, que é concreta, que é palpável. Mas como a colega e vocês abordaram muito bem, existe uma série de outras violências contra a mulher. Psicológica, patrimonial, sexual, moral, né? Enfim. Vamos seguir, né? E esse slide é terrível. Porque ele nos diz que o Brasil é o 5º país mais violento do mundo com as mulheres. E quando a gente fala em violência contra a mulher, no nosso imaginário vem o quê? A mulher de burca, né? Os países que estão, os 3 primeiros lugares são da América Latina, seguida pela Rússia, que institucionalizou mesmo a violência contra a mulher, né? Agora na Copa todo mundo ficou sabendo que na Rússia você pode dar um tapa no rosto de uma mulher se for com a mão aberta uma vez por ano. Fora a Rússia, os 3 países que lideram o ranking são da América Latina, ou seja, nós estamos vivendo numa cultura latino-americana que é extremamente violenta com a mulher. Isso é muito forte,
Por isso que é tão difícil a gente se libertar desse ciclo. Porque vem de cima e vem de muito tempo atrás. Para seguir. Essa aqui é uma matéria que saiu no G1, e a Globo é uma questão muito complicada, mas enfim, até que essa matéria prestou um bom serviço à causa feminista. Esse gráfico está inclusive mais claro do que o gráfico que a gente tem como referência do governo, que é feito pelo Instituto de Segurança Pública, que chama Dossiê Mulher. Todo ano ele é lançado pelo governo, pelo ISP. Todos os anos, eu me debruço sobre esses dados, mas dificilmente eu uso gráficos desse estudo, porque ele é feito de um jeito que você não consegue perceber a magnitude dessa violência. E isso não é por acaso. O Estado, a todo momento, ele é cúmplice da violência contra a mulher. A gente viu isso aqui várias vezes nas falas de vocês, quando vocês buscam um serviço público e são, de todos os modos, dissuadidas a não usarem desse serviço de proteção, que é muito contraditório porque deveríamos proteger, não é? Mas, enfim, se nós formos observar aqui, apesar de estarmos nos apoderando dessas questões de gênero, do machismo, da importância do feminismo, o número de assassinatos de mulheres não diminui, gente. Ele só aumenta. De 2015 para 2017, a gente teve um aumento de 6,5%. Ano passado, foram 4.473 mulheres assassinadas. Dentre estes assassinatos, o governo reconhece que 946 desses casos foram feminicídios. Nós, operadores do direito, desconfiamos muito desse número aqui. Porque o Brasil vive um fenômeno terrível da subnotificação dos casos de violência contra a mulher. Ou seja, se aqui está dizendo que a gente teve 4.000 assassinatos, provavelmente esse número é 9 vezes maior. Por quê? Porque a gente não consegue registrar essas denúncias. Advogado, é caro no país. Eu sou advogada, se você entra na internet agora e via a tabela do OAB, uma pessoa de classe média alta vai ter dificuldade de pagar. Uma pessoa de classe média alta vai parcelar, não vai conseguir pagar, ou então não vai poder abrir mão do mínimo que consegue disponibilizar para a família para pagar aquele serviço. Porque a mulher, entre os filhos e ela, escolhe os filhos, a família, a mulher sempre coloca em primeiro lugar. Então esse número aqui a gente espera que seja pelo menos 9 vezes maior, segundo o Instituto Patrícia Galvão, que faz parte da sociedade civil organizada, é um instituto que faz todo um trabalho de pesquisa, coletando e divulgando esses dados sobre violência contra a mulher. E a gente pode perceber também, né, o mapa de assassinato. No nordeste do país, já tradicionalmente a gente já espera um número maior de índice de violência contra a mulher. Por quê? É interiorano, essa roda que a gente está conseguindo fazer aqui de conversa de troca de saberes, no interior do país é muito mais difícil, não tem nem água, não tem luz elétrica, não tem rede de esgoto, não tem escola pública para todo mundo, se bem que no Rio também está faltando. Mas enfim, nessas áreas as faltas são ainda maiores. Para a gente ver que não é uma questão individual, é sempre uma questão social. Tanto que nos interiores a situação da mulher é ainda mais crítica. Até porque nos grandes centros urbanos a gente é objeto de pesquisa, né? Então aqui os índices ainda são um pouco menores. Esse dado também é terrível. Em 2014, segundo o IPEA, 527 mil pessoas foram violentadas no Brasil. Desse número enorme, 89% são mulheres, 70% crianças e adolescentes. A mensagem que está aqui apagadinha quer dizer que a educação precisa debater questões de gênero e sexualidade na escola. Eu tentei apagar porque a gente vai ter um slide lá na frente para tratar disso, tá bom? Mas os números são... Esses números aqui, segundo a ONU, são números epidêmicos. A ONU declarou em 2013 que a mulher corre mais risco de morrer pelo fato de ser mulher do que de HIV, sífilis, malária e acidente de carro. Todas causas de mortes consideradas epidêmicas em todo o mundo. Isso é para a gente ter noção do quanto ser mulher é perigoso. Do quanto estarmos aqui hoje vivos discutindo isso é rico, é poderoso,
Nós somos realmente sobreviventes. Viver no nosso país para mulher não é fácil. Em 2015, aliás, o 180, que é aquele serviço que a Edna citou também, ele divulgou o índice de registro de violência contra a mulher. E aqui a gente vai reparar que mais de 50% das denúncias foram de relatos de violência física, cerca de 30% de violência psicológica, violência moral, violência sexual e patrimonial, pontuaram ali entre 3% e 10%. Eles separaram aqui cárcere privado, que eu entendo como uma violência física, mas o 180 dividiu. E o tráfico de pessoas, que obviamente também é uma violência física, mas ele dividiu, o percentual é um pouco menor. Mas a gente, de novo, não pode perder de vista que toda essa notificação é provavelmente 9 vezes maior. E que além da questão de gênero, ou seja, que ser mulher é ser difícil por tudo que a gente já discutiu hoje, a gente tem as outras formas de opressão, que é a questão da opressão de raça, por exemplo. Além da opressão de classe, a mulher negra, a mulher pobre, ela vai sofrer ainda mais do que uma mulher branca e uma mulher branca de classe alta. Por quê? Porque a gente chama de interseccionalidades da opressão. O desafio para essa mulher é ainda maior. E segundo dados do 180, dentre todos esses registros, a maior porcentagem são de mulheres negras, porque, segundo o governo já reconheceu isso, que as mulheres negras têm 3 vezes mais chances de sofrer com a violência de gênero. Esse slide aqui eu acho interessantíssimo porque ele mostra a percepção da população brasileira sobre a violência de gênero. Se a gente conversar com uma mulher, se a gente fosse perguntar aqui agora, quem aqui já sofreu ou conhece alguém que tenha sofrido uma violência de gênero? Alguém aqui já sofreu violência por ser mulher ou conhece alguém que já sofreu essa violência por ser mulher? Eu conheço. Se essa sala estivesse igualmente cheia de homens e nós perguntássemos, rapaziada, alguém aí conhece um agressor de mulher? Você não me deu a mão. É uma conta que não fecha. As pessoas declaram que não conhecem, mas, principalmente os homens, quando a gente vai fazer uma pesquisa de percepção dessa violência na população brasileira, está todo mundo muito ciente. Vejam só, apenas 2% da população declarou que não conhecia a Lei Maria da Penha. 7 em cada 10 entrevistados acreditam que a mulher sofre mais violência dentro de casa do que no espaço público. Então veja bem, a nossa população não só sabe que nós sofremos tamanha violência, como sabe que é mais perigoso para a mulher estar dentro de casa do que na rua. Isso é muito sintomático. Não é surpresa para ninguém, está todo mundo sabendo. E mesmo assim continuam deixando a gente nesse desamparo. 69% acreditam que a violência contra a mulher não ocorre apenas em famílias pobres. Isso quer dizer o quê? Que a colega já havia dito anteriormente. Nem o dinheiro nos protege. A situação social é tão crítica, a sociedade construiu uma masculinidade tão agressiva que nem mesmo o poder aquisitivo é capaz de nos proteger. 85% concordam que as mulheres que denunciam seus parceiros correm mais risco de sofrer assassinato. Isso nos leva à subnotificação, lembra? A questão das mulheres não registrarem. Porque eu vou lá, denuncio meu parceiro, a polícia não me dá o menor amparo, a defensoria pública não dá conta do meu processo, não tem assistente social nem psicólogo suficiente para atender as mulheres no serviço público e eu estou sozinha com um potencial agressor morando comigo. Parece uma boa ideia denunciar? É muito difícil. E metade da população considera que a forma como a justiça pune não reduz a violência contra a mulher. Ou seja, metade da população, e aí tem muitos potenciais agressores, tem certeza da impunidade. É uma bomba, né? 54% conhecem uma mulher que já foi agredida por um parceiro. Foi mais ou menos a quantidade aqui de mulheres que levantaram a mão na nossa pequena enquete. 56% conhecem um homem que já agrediu uma parceira, duvido que seja mal. Porque eu vivo fazendo palestras sobre isso, muitas vezes mistas em universidades, né? Aí quando eu falei, gente, quem conhece? Não tem um homem, gente. Eu nunca vi.
E para 86%, as mulheres passaram a denunciar mais os casos após a Lei Maria da Penha. A gente vai falar dela mais adiante.